Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Os corações me esqueceram como um morto. Fogem de mim os que me veem pela rua, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi aprovado em todo como nós, com exceção do pecado.
Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna por todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou, exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos e os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinham cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão
para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Eles responderam: crucifica-o. Pilatos perguntou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força: crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Então os soldados o levaram para dentro do palácio e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Ele foi contado entre os malfeitores. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo desta cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre toda a terra, até às 3h da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixa, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e morreu. Quem puder, por bondade, nesse momento se ajoelha.
Você também que nos acompanha nas redes sociais, em casa, se você pode, ajoelhe-se nesse momento. Podemos ficar em pé. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia morto, disse: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grande pergunta que nós fazemos nesta sexta-feira da Paixão: qual é a nossa atitude diante deste dia, deste momento que nós estamos vivendo? Eis que nós chegamos na paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a atitude nossa no dia de hoje? Qual deve ser o nosso olhar nesse momento onde nós celebramos a paixão de nosso Senhor? Em primeiro lugar, nós devemos mergulhar, sim, mergulhar, sermos mergulhados, assim como quando você mergulha algo na água e aquilo fica embebido, como se fosse uma esponja. Nós também devemos mergulhar na dor, na profunda dor que o Filho de Deus, nesta sexta-feira da Paixão, experimentou. Mas, padre, basta isso? Não. Nós não podemos ficar apenas no sentimento de dor. A dor, ela é importante. A dor, ela revela o sinal. Porém, o significado da dor é muito mais importante, porque o significado significa: Ele morreu, Ele assumiu a nossa humanidade, Ele morreu na cruz por amor de nós, ou seja, por amor de você, por amor de mim. Ontem, na quinta-feira santa, à noite, nós celebramos a instituição da Eucaristia. Jesus, sabendo que ia voltar para o Pai, queria fazer a passagem para o Pai, não querendo nos deixar órfãos, sozinhos, Ele quis se aproximar de nós, deixando a Eucaristia, o nosso alimento. Deixou o sacerdócio ministerial na pessoa do padre, para ser instrumento de reconciliação, de ligar novamente, principalmente através do sacramento da reconciliação. Nos deu o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Num mundo onde as pessoas não conseguem dialogar, não conseguem se encontrar, não conseguem pensar diferentes, Jesus nos ensina a lavar os pés uns dos outros. Mas não somente em um momento, toda a vida de Jesus foi um constante lava-pés, de simplicidade, de despojamento.
Ele nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e ele terminou os dias de sua vida na cruz bendita do Calvário. Eis o grande ensinamento dele. Mas não fica aí. Por que Jesus é exemplo para nós? Porque ele experimentou a nossa humanidade. Meu irmão, você que está aqui na igreja, minha irmã, você que nos acompanha pelas redes sociais, Jesus experimentou a nossa dor, o nosso sofrimento. Nós escutamos na carta aos Hebreus 5:7, ele nos dias de sua vida terrena dirigiu preces, súplicas, com forte clamor e lágrimas. Ou seja, ele experimentou o que você experimenta, o que eu experimento. Ele soube o que significa chorar, ele soube o que significa sentir dor, porque ele experimentou a nossa humanidade. Ele não foi apenas um Deus divino, mas ele também assumiu o nosso gênero, a nossa humanidade. E com isso agora, nós temos um Deus que sabe se compadecer de nós, porque ele experimentou a nossa humanidade, ele experimentou os nossos sofrimentos. Vou lhe dar um exemplo. Jesus gostava muito de conviver com Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos ali de Betânia. Jesus, quando soube da morte de Lázaro, ele poderia muito bem, se ele fosse um líder negacionista, ele poderia muito bem ter dito assim: ô Lázaro, se preocupe não que eu vou te ressuscitar no último dia, viu? Eu sou Deus. Jesus poderia ter dito para as irmãs de Lázaro: olha, se preocupem não, porque eu sou Deus e eu tenho a ressurreição para ele. Jesus não foi negacionista dos nossos sofrimentos, mas pelo contrário, diz a Escritura que Jesus chorou a morte do seu amigo, derramou lágrimas. Assim como nesse momento também, no nosso Brasil, nós somos convidados a também viver esse luto coletivo, onde também nós choramos, onde nós também sofremos a dor de pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão perdendo emprego, de pessoas que estão passando fome. Nós também somos convidados a abraçar e a ter compaixão do povo que sofre nesse momento. A exemplo de Jesus de Nazaré, que não foi um negacionista. Se ele fosse, nós não teríamos acesso à salvação, porque nós só temos acesso à salvação porque ele assumiu as nossas dores, os nossos sofrimentos. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 7 diz: na verdade, ele tomava sobre si nossas enfermidades, nossas dores, ele mesmo sentiu na pele tudo o que nós deveríamos sentir. Que nós possamos, nesta sexta-feira da paixão, olhando para a cruz, daqui a pouco nós vamos adorar o Cristo nela, que se entregou por nós, que nós possamos olhar para a nossa vida e perceber que Jesus tem a última palavra. Sim, Jesus que conseguiu transformar o madeiro da cruz, que era maldição, em bênção, ele tem também para nós, depois de toda a cruz, a esperança, a ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, não abandone a sua cruz, acolha a sua cruz. Por detrás de toda a cruz existe a ressurreição, existe o 8º dia, existe o domingo. Coloquemos tudo isso diante do Senhor, porque Ele, nosso Salvador, permanece conosco, muito próximo de cada um de nós.
Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos nesse momento iniciar a oração universal. A dona Lucimar, aqui da nossa comunidade, vai fazer as motivações para cada oração e nós, aqui na igreja, São Francisco de Assis, no Angelim, e você em casa, nós vamos rezar juntos. Pela Santa Igreja, oremos. Irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada em todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos. Pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo, à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos. Pelo nosso bispo Jacinto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos. Pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornasse fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos. Por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo,
para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de oração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro, o Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome,
Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados. Dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelas vítimas da pandemia, oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia da Covid-19. Que Deus conceda a saúde aos enfermos, forças aos que trabalham na saúde, conforte as famílias e a salvação às vítimas mortais. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia. Alivia a dor dos que sofrem, dai força aos que estão pesados por causa das perdas. Acolhe na tua paz os que já pereceram, e para todo este tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs aqui na igreja, você que nos acompanha pelas redes sociais, nós vamos agora para a segunda parte desta celebração, a adoração de Cristo no madeiro da cruz. Fiquemos por um instante sentados, aguardando o início, enquanto que o coral pode dedilhar aí no nosso instrumento. Eis o lenho da cruz. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz. Vinde adoremos.
Eis o lenho da cruz. E te adoremos. Aqueles que podem nesse momento, ajoelhem-se. Por conta das nossas medidas sanitárias, nós não teremos o beijo da cruz, mas nós faremos esse momento de forma comunitária, coletiva, adorando aquele que na cruz do Calvário levou os nossos pecados até a morte, morte de cruz. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei. Porque a morte me entregastes, em que foi que te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Prepareste bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Água doces eu te dava, foste amarga até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelastes, entregaste o próprio Rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, tende piedade Deus santo, de nós. Deus forte, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltastes, quando em tudo te exaltei. Que mais podia tu ter feito, porque foi que te faltei? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Nessa tarde de sexta-feira da Paixão, o único dia em que na Igreja Católica nós não celebramos a missa, meu irmão, minha irmã,
Nesse momento não é uma missa que nós estamos participando. É a celebração da paixão do Senhor. Hoje e o dia do sábado, a gente se abstém da Santa Missa. Os 2 dias por excelência, para dizer para nós que nós adoramos não é um Deus morto, não é um cadáver, mas é o Cristo que está vivo, real. A prova disso é que daqui a pouco nós vamos comungar da reserva eucarística que fora consagrada na missa de ontem, da ceia do Senhor. E tudo isso para dizer o quê? Meu irmão, minha irmã, eis aqui a nossa vitória, eis aqui a nossa consolação. Adorar o Cristo na cruz, na certeza que por detrás de toda cruz existe a ressurreição, existe um dia de claridade. Senhor, muito obrigado pelo teu suor de sangue no Getsêmani. Obrigado, Senhor, porque nos amou ao extremo de oferecer a vida por nós todos na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque caminha conosco neste momento triste de pandemia. O Senhor está perto de tantos pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, esposos, cônjuges, ministros ordenados. Obrigado, Senhor, por caminhar com o teu povo, mesmo em meio a tanto sofrimento. Senhor, se nós podemos te pedir algo nessa tarde, eu te peço, nesse momento, fica próximo daqueles que estão morrendo, nesse exato momento, às 15 horas, 3 horas e 58 minutos, que o Senhor esteja próximo dos que estão morrendo agora, principalmente deste vírus, pessoas que estão nesse momento entubadas, distantes dos seus familiares, pessoas que nesse momento estão morrendo de outras doenças, ou por assassinatos, na violência das nossas cidades. Que essas pessoas não morram sozinhas, mas que morram a dois contigo, e que o Senhor possa dizer a elas, a cada uma delas: hoje estarás comigo no paraíso. Nesse momento nós vamos colocar a toalha sobre o altar. Você que nos acompanha em casa deve perceber que o nosso altar está sem a toalha, está nu, exatamente porque hoje é a paixão do Senhor. Acompanhe conosco, você que está aqui na igreja, pode sentar, porque nós vamos para a terceira parte da celebração, que é o momento da comunhão.
brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre, do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Rezemos, amados irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. De amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida
vida pelo irmão, por nosso irmão. prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão, por nosso irmão. vós sereis os meus amigos Se seguirdes meus preceitos, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. De novo. Prova de amor maior não há, Que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, maior não há, que doar a vida pelo irmão, por nosso irmão. Prova de amor maior não há, maior não há, que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela purificação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Lembrando, amados e amadas, que amanhã o nosso encontro será às 6h. 6h aqui na nossa igreja, Comunidade São Francisco de Assis, no Angelim. Para você no Facebook, 6h, a nossa transmissão. Após a oração que eu farei conclusiva, nós encerraremos esse momento num profundo silêncio. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho. Na esperança da sua ressurreição, venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.